Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar umas dicas para vocês sobre o custo de uma operação. O quanto que um estilo de condução pode mudar o custo de uma operação. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: para onde está indo o seu diesel? E quero falar para vocês também que uma condução extraeconômica é muito mais e é diferente de uma direção econômica. E quanto que um estilo de dirigir pode impactar nos custos da operação? O desafio nosso aqui é extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. E você, motorista, tem que ficar de olho em cada detalhe, porque cada detalhezinho desse é um custo somado no final do dia, no final de um mês ou no final de um ano. Vamos dar uma olhada quanto custa cada operação que não é executada corretamente. Repique no acelerador, por exemplo. Um repique no acelerador ele pode consumir de 1 a 4 ml de diesel. De 1 a 4 ml de diesel não é quase nada. Se você pegar que você troca de marcha entre 500 e 1.500 vezes por dia, vamos fazer só uma associação aqui. Vamos pegar aqui 3 ml vezes 1.000 vezes que você troca de marcha num dia, que daí 3 litros, né? 3 litros, você trabalha em média de 250 a 300 dias por ano, vai te dar no final de um ano 900 litros. Vamos falar da marcha lenta? Já comentamos sobre da marcha lenta, que eu tenho um consumo de diesel de 3 a 5 litros por hora, certo? Se você ficar apenas 10 minutos a cada hora trabalhada, e a gente pegar aqui 3 litros a cada hora, dividido por 6, vai te dar meio litro a cada hora. Meio litro vezes por volta de 8 a 10 horas que você trabalha por dia, eu tenho no final de um dia e no final de um ano, 1.500 litros somados só de consumo em marcha lenta. Freio motor. Muitos motoristas não gostam de usar freio motor. E outra, isso também é um recado para a manutenção. Se ela não deixar o caminhão com freio motor com muita força, o motorista também não pode economizar. Então aqui, ó, não fazendo o uso correto, você pode aumentar o consumo em 2%. Se você roda aí por volta de 500 km dia, e você faz uma média de 2 km, se você fizer 2% a mais, você vai fazer 2,04. Se fizer 2,04, você vai economizar no final do dia 5 litros. 5 litros vezes 300 dias, eu tenho 1.500 litros por ano, só por não utilizar freio motor. Cruzar marcha. Isso também é outra técnica que a maioria dos motoristas habilitados e hábeis conseguem fazer esse cruzamento de marcha para evitar a troca de marcha. Quanto menos marcha você trocar, mais combustível você economiza. Então aqui, ó, por volta de 3%. Na mesma analogia, se você usa bem e cruza as marchas, você consegue crescer 3% no seu consumo. E aí, eu vou salvar aí por dia 8 litros. 8 litros vezes 300, 2.400 litros por ano. O ponto extra-econômico, como nós já falamos aqui em outros vídeos, né? Então, se você não buscar esse ponto e não ficar mais tempo possível na sua operação neste ponto extra-econômico, você pode aí ter um acréscimo no consumo por volta de 5%. 5%, se você estava fazendo 2, você poderia fazer 2,10. 2,10 você ia salvar aí 12 litros por dia. 12 litros por dia, vezes 300, 3.600 litros por ano. Vamos ver mais? Velocidade é 80 por hora. Então,
De uma velocidade de 90 por hora para 80 por hora, você economiza aí de 7 a 10%. Como eu já falei aqui, isso é um fator físico. A partir de 80 a 85 km por hora, a resistência do ar, a velocidade vem ao quadrado. E aí você consome muita energia para ganhar pouco tempo. Então, o ideal é você rodar entre 80 e 85 km por hora. E aqui você já tem uma vantagem de salvar aí 19 litros por dia, que te dá 5.700 litros por ano. Uso da inércia e gravidade. Dependendo, lógico, se você anda mais em serra ou menos em serra, né? Mas você pode economizar aí por volta de 3% no consumo. Então, se você conseguir economizar 3% utilizando bem a inércia e a gravidade a seu favor, você salva aqui num dia 8 litros e no final de um ano 2.400 litros. Distância de segmento. Por que isso é importante? Não só em questão de segurança, mas na economia, com uma distância de segmento boa, bem longe, você não precisa toda hora fazer uma frenagem brusca ou desacelerar ou reacelerar o veículo. Então, você sempre olhando à frente, você tem condições de decidir e fazer uma frenagem planejada. E aqui com isso você consegue salvar aqui, ó, 5 litros por dia. Vezes 300 dias, você salvou no final de um ano mais 1.500 litros. Velocidade constante. Como eu já comentei, depois que você entende a inércia, você também vai trabalhar com o seu caminhão de diferente maneira. Ou seja, quanto mais constante você ficar na sua velocidade, mais economia você vai ter. Porque se você está variando a sua velocidade, você está brigando com a força da inércia a todo momento. E aí você vai gastar mais combustível. Então, se você economizar aí 5 litros por dia, vezes 250, 300 dias trabalhados, eu tenho aí, no final de um ano, 1.500 litros. Aceleração rápida. Isso é parecido com o repique. Você acelera e você consome aí de 1 a 4 mililitros, né, a cada acelerada rápida. E aí, para quê? Nós temos que pensar no motorista pé de pena. Motorista pé de chumbo, hoje, com os custos operacionais altos, não cabe mais. Então, se você tem aqui um consumo de 4 ml vezes aí 1.000, né, eu tenho 4.000 ml que me dá aí 4 litros. 4 litros por dia, vezes 300, eu vou economizar por ano 1.200 litros. Ou seja, se você fizer uma somatória de tudo o que você pode economizar ou tudo que você está gastando a mais numa operação, você está aí jogando, vamos dizer assim, fora 22.000 litros de diesel por ano. É um caminhão inteirinho de diesel. Então, isso aqui, se você fizer a conta, está aí por volta de 70 litros por dia. É o que você precisa economizar, né? Então, isso aqui é o que eu falo que um motorista pode impactar aí por volta de 20 a 25% dos custos operacionais. Então, se você somar toda essa quantidade de litros, você vai ver quanto que a sua operação está gastando a mais. Por isso que é importante para a empresa e para o motorista ter treinamentos modernos, treinamentos que tragam para você novas técnicas de direção extraeconômica. Aí sim você vai poder economizar tudo isso aqui num ano e deixar a sua operação mais sadia, mais econômica, mais lucrativa. Então, fica a dica para vocês. Obrigado e até uma próxima.